Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estou muito feliz porque mais uma vez estamos aqui nos reencontrando no Além da Notícia e os nossos temas são sempre ricos, importantes e entram nas nossas vidas com uma contribuição incrível. O de hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre fobias do dia a dia, medos do dia a dia. Você vai descobrir, tenho certeza, alguma coisa que acontece com você que você não tinha a consciência plena do que era isso. A gente vai falar, portanto, sobre esses medos que nos acompanham. Podem ser coisinhas pequenas, mas nos atrapalham de viver bem. Podem ser coisas médias e até graves e que nos impedem de tomar importantes decisões, de dar importantes passos na vida. É o que nós vamos falar aqui hoje e para conversar sobre este assunto, recebo com muito prazer Rafael Costa. Seja bem-vindo, diretor e fundador do Instituto Brasileiro Master Coach. Tudo bem? Tudo ótimo, Ronaldo. Boa noite a todos. Ótimo. O Rafael, além de tudo, é especialista em desenvolvimento de pessoas na área comportamental, emocional. Vai ser uma riqueza te ouvir, já te conheço, já ouvi palestra sua, recentemente estivemos juntos. E sobre este tema, gente, sentir medo é bom. É uma forma de proteção do nosso corpo contra os perigos da vida e do ambiente em que estamos. Mas há momentos em que este sentimento passa dos limites e, em vez de proteger, atrapalha em atividades que deveriam ser corriqueiras da nossa vida. É neste ponto que o medo se torna fobia. Portanto, é o que nós vamos falar. Rafael, tipos de fobias são vastos, diversos? São muitos, né? Eu acho que o grande legal desse tema, como você colocou, fobias do dia a dia, perdão, fobias do dia a dia, porque a maioria das pessoas estão mais preocupadas e pensando sobre aquelas fobias típicas, né? Fobia de andar de elevador, de aranha, de escuro, enfim. Mas o que é uma fobia? De alma. Né? De alma. De alma. Fobias de alma. Tem também, né? E é interessante a gente perceber que a fobia é uma reação, né, que você é um medo excessivo, é uma aversão a algo, então assim, é algo realmente mais forte do que a sua própria mente consciente. Então é interessante a gente observar outros tipos de fobias que nós estamos tendo, né, de alguma maneira no nosso dia a dia que nos impede. A gente sabe que todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, e simplesmente isso que você começou a falar, o medo, acho que o medo pode ser realmente um dos maiores limitadores para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente sonha fazer. E uma fobia é simplesmente um padrão que nós temos ali, uma vez que a gente aprendeu isso, talvez numa época da infância, numa fase da vida, ou mesmo de alguma outra forma que a gente nem sabe a origem. Mas essa fobia, ela é um pensamento inconsciente, muitas vezes irracional, mas ela te limita, te impede de fazer algo que você possa fazer. É um estado emocional que você se coloca, que você não tem controle sobre isso. Eu tenho certeza que na noite de hoje nós vamos aqui identificar algumas fobias que a gente tem, a origem, a raiz delas, que geralmente foi em vivências e convivências, em relacionamentos, muitas no ambiente familiar, outras fora. Então é isso que a gente vai falar. Mas antes de nós mergulharmos nesse universo, eu gostaria de pedir ao Rafael aqui, porque é encantador o trabalho que ele faz. Você é diretor e fundador do Instituto Brasileiro Master Coach. Como é que é o teu trabalho? O que você faz? Explica para as pessoas que tenho certeza que vão ficar felizes. É sempre bom falar desse trabalho, porque ele é um trabalho que ele é muito voltado para as pessoas, né? Não é simplesmente um método que nós temos, embora nós temos um método, uma metodologia onde a gente, através dessa metodologia, a gente consegue permitir às pessoas a primeiro ter contato com essas emoções, né? Acho que uma das coisas que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje é exatamente isso. As pessoas associam a palavra emoção a algo ruim, né? Ou uma coisa que a gente não tem assim algum nível de controle, é como algo que é muito mais forte que nós, né? E perigoso e a gente não pode ter contato. Então, a gente consegue mostrar para as pessoas que elas podem, sim, ter contato com as suas emoções e ter a inteligência emocional, e não só a inteligência emocional, mas dominar esse potencial emocional. As emoções, elas têm uma função, elas oferecem um benefício para nós. Então, quando a gente entra em contato com as nossas emoções, a gente consegue produzir mudanças, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma, inclusive, de sentir. Muitas vezes não sentimos o que queremos, né? E logo fazemos aquilo que não queremos. Ou sentimos o que não queremos e não fazemos o que queremos também, porque estamos num estado emocional limitador. Então esse trabalho é fenomenal. O Instituto hoje ele tem vários cursos de formação em coaching, né, em palestrantes, onde você aprende a se comunicar, cursos de performance, mas ele também tem um evento principal, um seminário, que é chamado Imersão Master Coach, onde nesses 3 dias o propósito não é torná-lo um profissional em coaching, mas o propósito é fazer você ser coach de si mesmo, é olhar para dentro de você e trabalhar. E o que é o coach? Explica a palavra coach. A palavra coaching significa treinamento. A tradução literal é treinamento. Mas o coaching hoje no Brasil, né, que vem dos Estados Unidos, que chegou no Brasil, é muito mais do que treinamento. É um processo,
né, com validação científica, que ajuda você a realmente se desenvolver internamente de uma maneira incrível no espaço curto de tempo. Isto é, superar limites, superar barreiras, superar atitudes, coisas que você não consegue viver bem, não é isso? É isso mesmo. Muito bem. E, olha, e você trouxe aqui um outro termo que eu já escutei bastante. Explica para a gente, por favor, vai ser muito importante para as pessoas que estão em casa. Inteligência emocional. É um termo novo que a gente está se familiarizando com ele. Eu queria saber o que ele quer dizer mais. Ótimo. É novo aqui no Brasil, embora lá nos Estados Unidos já vem sendo muito bem desenvolvido. As escolas, o ensino fundamental já compõe, né, o desenvolvimento da inteligência emocional. Qual é a diferença? Então, antes de falar da inteligência emocional, precisamos entender qual é a outra inteligência, né, que é a inteligência racional, cognitiva, o famoso QI. Né? E agora, hoje, o que mais está sendo desenvolvido, onde realmente estão voltando a atenção as escolas, né, os grandes especialistas, é para a QE, que é o coeficiente emocional, nossa inteligência emocional, que é a capacidade de a gente entender as nossas emoções, de a gente identificar as nossas emoções, saber o que a gente está sentindo e dar um fim para isso de uma maneira mais inteligente e assertiva. E não simplesmente diante de uma situação que me desafia, eu simplesmente me sinto tão incomodado com essa situação que eu não me enfrento essa situação, então eu fujo dela e acabo me tornando refém. Né? A inteligência emocional está relacionada também à minha capacidade de ter empatia, de me relacionar com outras pessoas. É como, podemos dizer que é um nível maior de sabedoria. Eu acho que o segredo do sucesso é fazer a coisa certa. E a inteligência emocional, ela te ajuda a conseguir fazer a coisa certa. Muitas vezes sabemos o que tem que fazer, mas não fazemos. Não é verdade? Então, essa é a grande... Esse é o grande sucesso da inteligência emocional, termo cunhado pelo PhD Daniel Goleman, né, que é o autor do livro Inteligência Emocional, inclusive é um pesquisador há mais de 40 anos no assunto, que hoje validou mesmo essa ciência, né? Que está ganhando o mundo. Essa é a chave. E você acha que o termo, que o estudo, o desenvolvimento, o conhecimento quanto à inteligência emocional chegou também neste tempo em que parece ser um tempo mais estressante que a gente vive? É verdade. É o excesso de informações, né, Ronaldo? Os estímulos, né, que a gente recebe o tempo todo, especialmente dos meios tecnológicos, né, as mídias sociais, enfim. Então, tudo isso acaba promovendo uma falta de foco, um excesso de distrações, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente se perca das coisas essenciais da vida, que promovem para a gente uma qualidade interna, né, uma qualidade de vida, um centramento, uma capacidade realmente de ter maturidade para saber onde eu estou, onde eu quero ir, o que eu estou fazendo da minha vida. Isto é, você concorda comigo, Rafael, que este tempo em que vivemos agora, neocontemporâneo, é um tempo que ele exige das pessoas mais esse domínio das emoções? Sem dúvida alguma. Em especial, né, Ronaldo, a gente sabe que estamos vivendo em tempos de grandes mudanças no cenário econômico, financeiro, político, né? E muitas pessoas realmente sofrem num processo como esse. Porque as regras do jogo mudam, de um mercado quando ele está numa fase, como muitos chamam, de crise. Né? Esse é o sentido da crise. É uma mudança de um cenário, uma mudança de todo um panorama de mercado. E nós, né, enquanto profissionais, empresários, enfim, pessoas que estão buscando realizar aquilo que a gente aprendeu, a nossa profissão, a nossa carreira, precisamos ter uma das grandes habilidades emocionais, que é a adaptabilidade, que é a capacidade de a gente mudar, da gente realmente ajustar a rota de acordo com o cenário. Muitas pessoas às vezes estão dizendo assim, eu acompanho muitas pessoas, elas me dizem, Rafael, eu não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo ter resultado. E eu pergunto, ótimo, mas há quanto tempo você faz isso? Não, já tem 20 anos. E o que você está fazendo? A mesma coisa que eu sempre fiz. Né? Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa, só que ele não vai ter o mesmo resultado de antes, porque as coisas mudaram, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o mercado mudou, então é preciso que a gente mude, que a gente perceba que tipo de soluções precisamos criar agora, diferente, tendo em vista esse cenário, e não apenas aquilo que eu acho que deve dar resultado, deve dar certo. Essa é uma grande habilidade emocional que nós desenvolvemos, inclusive lá no Imersão Master Coach. Pois bem, então, vivendo neste tempo que nos provoca, que exige de nós maior domínio ainda das nossas emoções e da forma como a gente vive, é aí que entram, portanto, imagino, a geração de tantas dificuldades, dentre elas as fobias que a gente vai desenvolvendo. Então, é aqui que se encontra, portanto, o tema que nós vamos abordar hoje, não é? Ótimo, exato, isso mesmo. E como você mesmo colocou, é um termo novo, né? Inteligência emocional e tudo mais. E realmente a maioria das pessoas não estudou sobre suas emoções, sobre si mesmo, nem na escola, né? Desde o nível fundamental, médio, faculdade, e nem mesmo em casa. Né? E veja bem, nossos pais não estudaram, muitos dos erros dos nossos pais, se a gente hoje não tem um olhar com este entendimento, a gente não vai entender por que eles agiram e agiram mal e nos educaram mal e não nos deram aquilo que a gente hoje gostaria de ter recebido.
Mas se a gente olhar para o hoje e entender este mundo em que vivemos, nós vamos acolher melhor os erros dos nossos pais. É verdade. Imagino eu. Isso que você falou é tão pertinente, até para a gente ver muitas famílias, né, distantes em função realmente da gente não entender por que meu pai fala assim comigo, por que o meu irmão, né? Então, isso é fundamental até mesmo num processo de perdão. Sim. Né? É uma coisa importante saber que o que o seu pai fez, né, sua mãe, foi o melhor que ele sabia e podia. Que ele sabia e podia, muito bem colocado. Eu estive presente há um tempo atrás com o Dr. Augusto Cury, né? É uma das maiores referências hoje, inclusive nesse assunto da inteligência emocional. E ele falava exatamente isso, né? Que a educação no mundo, na verdade, né? E no Brasil também, ela foi muito voltada para um ensino operacional, cartesiano, ele usa essa palavra, né? Muito focado nas tarefas que eu tenho que executar. É tão interessante que imagina se os professores, por exemplo, tem aluno que acredita, tem fobia matemática, né? Não consegue passar numa matemática, uma química, ou física, enfim, outra matéria. Mas deixa eu te dar um exemplo breve. Um colega meu da minha época de primeiro grau de ensino médio, ele dizia, eu sou burro, eu não consigo entender matemática. Aí formávamos uma turminha de 4 colegas e passávamos tardes e tardes com ele para ele aprender a fazer aquilo que seria cobrado na prova. Mas eu sou burro, eu não consigo. Era isso. Interessante. É verdade, porque provavelmente ele teve alguma experiência, né? Agora imagina, um professor, né, de matemática, eu amo os professores, acho que os professores têm um papel valiosíssimo, né, na vida de todas as pessoas, de qualquer pessoa, em especial das crianças, né? Mas assim, qual foi o momento, eu não sei se aconteceu isso, né, de repente na vida de um de vocês que estejam nos assistindo, mas que o professor, ao invés de começar, gente, vamos lá, matemática e tal, mas gente, vamos entender como que a sua vida lá no futuro pode ser melhor com a matemática. Como que ela vai ajudar você, né? Para que serve a matemática? Então, nós vamos entender muitas coisas, né? Álgebra e tal, mas antes de falar você tem que aprender isso, decorar isso e entregar isso na prova, vamos entender como que a gente usa isso na vida. Certamente, esse aluno ele ia ter um nível de consciência maior e logo ele ia associar emocionalmente um nível de satisfação, de interesse, de desejo muito maior. A prova disso que você vê, a maioria dos alunos não aprendem inglês no ensino médio. Uhum. Porque não há esse nível de liga emocional. Eu gosto desse termo, sabe? Falta inteligência emocional, falta poder emocional, né? Até mesmo nas relações ali professor-aluno, né? Mas dentro disso você falou das fobias, é interessante porque muitas experiências que a gente vive, que nos limita hoje, foram experiências que foram fortes emocionalmente, e às vezes quando criança nós não tínhamos um bom nível de consciência emocional, então a gente não sabia o que fazer com aquele fato, com aquele evento, a gente simplesmente criava, né, padrões, associações que nos limitam, como esse teu amigo que você falou, né, eu sou burro, porque na verdade ele está apenas verbalizando e racionalizando algo que já está ali dentro, né, estruturado a partir de alguma experiência, não é do acaso, ninguém é burro, ninguém nasce burro, né, não existe isso, mas ele está se vendo como tal em função de alguma experiência que ele viveu, certamente. Muito bem. Tipos de fobias mais comuns que a gente poderia citar aqui? Bom, existem aquelas fobias mais tradicionais, né, que são os medos excessivos, medo de dirigir, medo, né, do elevador, medo de escuro, enfim. Mas eu acho que é muito interessante a gente focar, como você colocou, como é o tema desse programa, fobias do dia a dia. Não importando tanto, talvez, ao tipo de fobia, mas perceber que tipo de fobia talvez você tenha. Né? Porque a partir do momento que eu sou um profissional e todas as vezes que tem uma reunião ali com o chefe e tal, eu me sinto tão mal emocionalmente que eu tento, se possível, não ir para essa reunião. Eu faço de tudo, olha, eu não vou conseguir. Porque quando eu estou na reunião, eu não consigo falar. Eu morro de medo de falar. Então eu fico assim, meu Deus, tomara que eu não fale, tomara que não... Porque se eu falar, eu me sinto mal emocionalmente. Acredite você ou não, isso já é uma reação fóbica, né? Que é uma reação excessiva. Você não tem controle sobre você. Você não se sente como você quer. Então isso é uma fobia. Né? Se você, de alguma maneira... uma vez eu atendi uma pessoa, no final de uma palestra chegou para mim e falou, Rafael, me ajuda. O que foi? Eu gostaria de abraçar meus filhos, eu não consigo. É estranho, né? Talvez pode ser tão comum para muitas pessoas abraçar os filhos, mas ela tem uma reação fóbica. Todas as vezes que o filho vem, a mamãe e os dois, ela não gosta daquilo. Então isso é uma reação fóbica, né? É consciente isso, é muito fácil julgar, essa mulher é doida, algo dessa ordem, né? Mas é um aprendizado. Vamos ver o passado, o que aconteceu, né?
que experiências que ela teve na sua família, com seu pai, com a sua mãe, ou outras que sejam não necessariamente com pai e mãe, mas que de alguma maneira fizeram ela aprender, mesmo que inconscientemente, a não gostar de abraços. Então, assim, não existe uma quantidade X de fobias, né? Mas existe esse padrão que é uma debilidade emocional das pessoas em realmente se sentir muito mal, né? Realmente aversivo a algo por função de um padrão. Então, acho que isso que é interessante, né? É igual a história da monografia, né? Tem gente que fobia ali de apresentar a monografia. Então, tudo isso são reações fóbicas, são fobias. Muito bom. Nós vamos continuar escutando outros exemplos. Eu vou pedir daqui a pouquinho ao Rafael que nos fale, que a gente, até alguns casos que você ajuda as pessoas a superar essas fobias lá no seu trabalho. Por exemplo... Como que a gente pode fazer isso, né? Claro, o medo de dirigir, voltar a estudar. Tem gente que não gosta, a gente falou aqui. Pessoas que precisam, necessitam, querem, mas têm medo de ir à academia, fazer os exercícios necessários, falar em público, nadar. Sim. Entrar em rio. Isso é interessante. Eu atendi uma pessoa assim. Não, e outra coisa, por o sonho exemplo, dela era mergulhar. pessoas que têm medo de dar o primeiro passo para namorar. É verdade. E pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras, são pessoas fechadas, retraídas, parece até que tem medo de gente. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho no próximo bloco.